Existe uma frequência cerebral, uma sintonia tão rara que apenas 1% da população mundial consegue emitir. E não estou falando de espiritualidade ou misticismo barato. Estou falando de neurociência pura, dados de laboratório, medições reais que a Universidade de Stanford confirmou nos últimos anos. Carl Jung mapeou essa frequência há mais de um século, sem nenhuma tecnologia sofisticada. Ele chamou de sensibilidade inata, uma característica que ele observou em apenas uma pequena fração dos seus pacientes. Pessoas que sentiam coisas antes delas acontecerem, que entravam em ambientes e, imediatamente, captavam a energia de todos ali presentes. Que acordavam no meio da noite, sabendo que algo estava errado com alguém que amavam. Jung foi ridicularizado por essas observações. A comunidade científica disse que era misticismo, que era pseudociência, que era impossível medir algo tão subjetivo quanto a frequência emocional. 100 anos depois, Andrew Huberman e sua equipe em Stanford provaram que Jung estava certo o tempo todo. Eles mediram, eles quantificaram, eles documentaram em estudos revisados por pares que existe, sim, uma frequência cerebral distinta que apenas uma pequena porcentagem da população emite consistentemente. E o mais perturbador não é que essa frequência exista. O mais perturbador é que a academia suprime essa descoberta por décadas, porque ela valida tudo o que Jung disse sobre a natureza humana, sobre o inconsciente coletivo, sobre a conexão entre mentes que a ciência materialista se recusa a aceitar. Se você já se sentiu diferente a vida inteira, se as pessoas sempre disseram que você é intenso demais, sensível demais, que você sente coisas demais, este vídeo vai explicar, neurologicamente, por que isso acontece e vai revelar o que essa frequência rara significa para a sua vida, seus relacionamentos e seu propósito. Porque não é coincidência que você esteja assistindo isso agora. A mesma frequência que te faz diferente é a mesma que te trouxe até aqui. Mas antes de continuar, preciso que você entenda uma coisa fundamental. O que vou revelar nos próximos minutos não é teoria, não é especulação. É a síntese de 100 anos de psicologia profunda com as descobertas mais recentes da neurociência. É exatamente por isso que esse conhecimento foi suprimido. Porque quando você une Jung com Huberman, quando você conecta a sabedoria profunda com a validação científica, você descobre verdades sobre a natureza humana que incomodam muito o poder estabelecido. Verdades sobre quem realmente você é e sobre por que o sistema quer que você acredite que é apenas mais um na multidão. Vamos começar pelo que Jung descobriu em 1921. No seu livro Tipos Psicológicos, ele descreveu um fenômeno que chamou de sensibilidade inata. Jung notou que certos pacientes possuíam o que ele chamou de uma forma especial de experienciar eventos. Esses pacientes não apenas reagiam ao ambiente, eles absorviam o ambiente. Sentiam as emoções dos outros como se fossem suas. Captavam tensões invisíveis em salas antes de qualquer palavra ser dita. Jung escreveu que essas pessoas possuíam uma espécie de antena invisível, sintonizada em frequências que a maioria dos seres humanos simplesmente não consegue captar. A comunidade científica da época ridicularizou essas observações. Disseram que Jung tinha abandonado a ciência e entrado no misticismo, que estava inventando conceitos sem base empírica. O que eles não sabiam é que Jung estava descrevendo algo que a neurociência só conseguiria medir 100 anos depois. Ele estava vendo o futuro. E o futuro provou que ele estava certo. Agora, aqui está o que Huberman e os pesquisadores modernos descobriram. O cérebro humano,
opera em diferentes frequências de ondas cerebrais: beta, alfa, teta, delta, gama. A maioria das pessoas passa a maior parte do tempo em ondas beta. É o estado de vigília normal. Pensamento lógico. Processamento linear. É quando você está acordado, trabalhando, conversando, fazendo suas atividades diárias. Ondas alfa aparecem quando você relaxa, quando fecha os olhos, quando medita superficialmente. A maioria das pessoas consegue acessar alfa com relativa facilidade. Mas aqui é onde a coisa fica interessante. Ondas teta são muito mais profundas. Teta é o estado entre acordado e dormindo. É onde ocorrem os insights mais profundos, onde a criatividade explode, onde conexões que o cérebro consciente nunca faria se tornam óbvias. A maioria das pessoas só acessa teta por breves momentos antes de adormecer ou logo ao acordar. Eles passam por teta, mas não conseguem permanecer lá. O que os estudos de neurociência revelaram é que, aproximadamente, 1% da população consegue manter ondas teta enquanto está completamente acordada e funcional. Essas pessoas operam em uma frequência cerebral diferente da maioria da humanidade. E não é algo que elas escolhem. É como o cérebro delas foi configurado desde o nascimento. Mas calma, porque o que vou revelar agora muda completamente o contexto dessa descoberta. Jung não apenas descreveu essas pessoas, ele explicou por que elas existem. E é aqui que a conexão entre psicologia profunda e neurociência se torna assustadora. Jung acreditava que certas pessoas nascem com uma conexão mais direta com o que ele chamou de inconsciente coletivo, não o inconsciente pessoal, onde guardamos nossas memórias e traumas individuais. Mas algo muito maior, uma camada de consciência compartilhada por toda a humanidade, onde residem os arquétipos, os padrões universais de comportamento e simbolismo que transcendem culturas e épocas. Jung escreveu que pessoas com sensibilidade inata têm o que ele chamou de véu mais fino entre a consciência individual e o inconsciente coletivo. Enquanto a maioria das pessoas vive completamente isolada nesse véu, essas pessoas raras conseguem perceber o que está do outro lado. Sentem os arquétipos se movendo, captam padrões que a mente ordinária não consegue ver. É por isso que elas sabem coisas antes de acontecerem. Por isso que elas sentem pessoas antes de conhecê-las. Por isso que elas acordam no meio da noite quando alguém que amam está em perigo. A neurociência de Huberman agora explica o mecanismo por trás disso. E a descoberta é tão elegante que parece impossível que Jung tenha descrito isso sem tecnologia. O cérebro de pessoas com ondas teta dominantes mostra a ativação massiva em uma estrutura chamada ínsula. A ínsula é uma região escondida no córtex cerebral que funciona como um centro de interocepção. Ela lê constantemente o estado fisiológico do corpo. Cada batimento cardíaco, cada mudança na respiração, cada microtensão muscular. Mas a ínsula não lê apenas o corpo da própria pessoa. Estudos recentes mostraram que pessoas com ínsula hiperativa conseguem, literalmente, sentir o estado fisiológico de pessoas próximas. Seus neurônios espelho estão tão desenvolvidos que elas espelham automaticamente o que está acontecendo no sistema nervoso de quem está perto. Pensa nisso. Sabe quando você entra em uma sala e imediatamente sente que algo está errado? Quando você olha para alguém e sabe que essa pessoa está sofrendo, mesmo que ela esteja sorrindo. Quando você acorda às 3 da manhã com uma sensação estranha e descobre depois que alguém importante estava em crise naquele momento. Isso não é intuição mística,
é a sua ínsula hiperativa fazendo o trabalho dela. É o seu cérebro operando em um estado vibracional, uma frequência, que a maioria das pessoas simplesmente não tem acesso. E aqui está a parte que ninguém fala. A academia científica sabe disso há anos. Existem estudos datando de 2 décadas atrás, documentando as diferenças neurológicas em pessoas altamente sensíveis. Pesquisadores da Universidade de Stony Brook mapearam que 15 a 20% da população tem traços de percepção aguçada, mas dentro desse grupo existe 1% ainda mais raro. Pessoas cujos cérebros estão permanentemente sintonizados em frequências θ. Pessoas cuja ínsula é tão desenvolvida que elas literalmente não conseguem não sentir os outros. Por que isso foi suprimido? Por que a academia científica não celebra essas descobertas? Porque elas validam Carl Jung. E validar Jung significa admitir que a psicologia materialista estava errada por um século. Significa admitir que existe algo maior que o cérebro individual, que a consciência pode ser compartilhada, que existem pessoas que acessam informação de formas que a ciência convencional não consegue explicar completamente. E isso ameaça demais o establishment científico. Ameaça demais a indústria farmacêutica, que lucra bilhões convencendo pessoas sensíveis de que elas têm transtornos que precisam ser medicados. Ameaça demais o sistema, que precisa que você acredite que é apenas uma máquina biológica, sem nenhuma conexão profunda com algo maior. Mas vamos aprofundar ainda mais. Porque se você é uma dessas pessoas raras, você precisa entender o que isso significa para a sua vida. Carl Jung descreveu que pessoas com percepção aguçada passam por uma jornada muito diferente do resto da humanidade. Ele observou que, enquanto a maioria das pessoas vive confortavelmente na superfície da consciência, pessoas sensíveis são constantemente puxadas para as profundezas. Elas não conseguem ignorar a sombra. Não conseguem fingir que os conflitos internos não existem. São forçadas a confrontar verdades sobre si mesmas, que a maioria das pessoas passa a vida inteira evitando. Isso cria um paradoxo doloroso. Por um lado, essas pessoas têm acesso a uma riqueza interior que a maioria nunca experimentará. Insights profundos, criatividade explosiva, capacidade de sincronia mental que transforma relacionamentos. Mas, por outro lado, elas carregam um fardo que poucos entendem. Sentem a dor do mundo constantemente. Absorvem o sofrimento dos outros como se fosse o próprio. São bombardeadas por estímulos que a maioria das pessoas nem percebe que existem. Andrew Huberman explicou neurologicamente por que isso acontece. A mesma hiperatividade da ínsula que permite sentir os outros também significa que o sistema nervoso está constantemente em alerta. A amígdala dessas pessoas dispara com muito mais facilidade. Elas entram em resposta de estresse com estímulos que, para a maioria, seriam neutros. O cortisol corre mais frequentemente em seus sistemas. O sistema nervoso simpático fica ativado por mais tempo. E aqui está algo crucial que Carl Jung previu e Andrew Huberman confirmou. Essas pessoas precisam de muito mais tempo sozinhas do que a média. Não porque sejam antissociais, mas porque o sistema nervoso delas precisa de recuperação. Cada interação social consome mais energia para elas do que para pessoas normais. Cada ambiente novo exige mais processamento. Cada emoção alheia que elas absorvem precisa ser processada e liberada. Jung chamou isso de necessidade de introversão profunda. Huberman explica como necessidade de regulação do sistema nervoso autônomo. Diferentes linguagens para o mesmo fenômeno.
A prova de que a sabedoria profunda e a ciência moderna estão convergindo para a mesma verdade. Mas existe um aspecto desse estado vibracional raro que poucos discutem, e talvez o mais importante de todos. Carl Jung observou que pessoas com percepção aguçada têm uma função específica na humanidade. Ele não acreditava que essa característica era um acidente evolutivo. Acreditava que era um design deliberado. Essas pessoas funcionam como antenas coletivas. Captam mudanças no campo psíquico da humanidade. Antes que elas se manifestem materialmente, sentem crises se aproximando, percebem mudanças de era. São os primeiros a sentir quando algo grande está para acontecer. Jung escreveu que, em momentos de transição histórica, essas pessoas ficam especialmente agitadas. Sentem uma inquietação que não conseguem explicar. Os sonhos se tornam mais vívidos. A intuição fica mais forte. Elas captam algo que ainda não tem nome, mas que está se formando no inconsciente coletivo. Olha para o mundo agora. Olha para a agitação, para a sensação de que algo grande está para mudar. Se você é uma dessas pessoas raras, você provavelmente está sentindo isso intensamente. Uma inquietação que não para. Uma sensação de que o mundo que conhecemos está prestes a se transformar. Isso não é ansiedade patológica. É a sua antena fazendo exatamente o que ela foi projetada para fazer. Captando frequências que a maioria não consegue perceber. Andrew Huberman explicou, em seus episódios sobre neuroplasticidade, que o cérebro é uma máquina adaptativa. Ele muda de acordo com as demandas do ambiente. E aqui está algo fascinante. Estudos mostram que pessoas com ondas θ dominantes têm neuroplasticidade muito mais ativa do que a média. Seus cérebros estão constantemente se reconfigurando, adaptando, evoluindo. É como se a mesma frequência que permite sentir mais também permitisse mudar mais rapidamente. Isso explica por que pessoas sensíveis muitas vezes passam por transformações dramáticas ao longo da vida. Mudanças de carreira radicais, despertar espiritual súbito, reconfiguração completa de valores e crenças, enquanto a maioria das pessoas muda lentamente ao longo de décadas. Essas pessoas podem se transformar completamente em meses, porque o cérebro delas foi projetado para isso. Mas existe um perigo real que precisa ser discutido. E algo que tanto Carl Jung quanto Andrew Huberman alertaram. A mesma sensibilidade, que é um dom, pode se tornar uma maldição, se não for adequadamente gerenciada. Jung viu muitos pacientes com percepção aguçada que foram completamente destruídos por ela. Não porque a sensibilidade era ruim, mas porque eles não entendiam o que tinham. Tentavam viver como pessoas normais. Forçavam-se a suportar níveis de estimulação que o sistema nervoso deles simplesmente não conseguia processar. O resultado era colapso, depressão profunda, ansiedade crônica, sensação de estar quebrado em um mundo que parece funcionar para todos, menos para eles. Huberman explicou o mecanismo neurológico por trás desse colapso. Quando o sistema nervoso está constantemente sobrecarregado, sem tempo adequado de recuperação, ele entra em um estado chamado de exaustão nervosa. O eixo hipotálamo-pituitária-adrenal fica desregulado. O ritmo de cortisol se inverte. A pessoa acorda exausta e fica agitada à noite. O sistema imunológico enfraquece. A capacidade de concentração despenca. E tudo isso acontece, não porque a pessoa seja fraca, mas porque ela está tentando operar uma Ferrari como se fosse um carro popular. O motor é mais potente. Precisa de cuidado diferente. Carl Jung prescrevia para esses pacientes o que chamava de períodos regulares de retiro interior.
Tempo sozinho em silêncio, contato com a natureza, práticas contemplativas. Ele descobriu que quando pessoas com percepção aguçada honravam sua necessidade de introversão, ao invés de lutar contra ela, todos os sintomas melhoravam dramaticamente. Andrew Huberman confirma isso com dados. Práticas como NSDR, que é o Non-Sleep Deep Rest, meditação, exposição à natureza. Todas essas práticas reduzem a ativação do sistema nervoso simpático e permitem que a ínsula hiperativa tenha tempo de processar tudo que absorveu. Mas guarda isso, porque o que vou revelar agora conecta tudo de uma forma que você provavelmente nunca ouviu. Carl Jung descreveu em seus escritos privados que encontrou um padrão fascinante entre seus pacientes com percepção aguçada. Ele notou que muitos deles tinham experiências que ele inicialmente classificou como telepatia emocional. Não telepatia no sentido esotérico de ler pensamentos, mas uma capacidade de sentir estados emocionais de pessoas distantes. Mães que acordavam no meio da noite no exato momento em que seus filhos estavam em perigo a quilômetros de distância. Amigos que sentiam uma tristeza inexplicável, que depois descobriam coincidir com uma tragédia na vida de alguém próximo. Casais que experienciavam as mesmas emoções em lugares diferentes, sem nenhuma comunicação. Carl Jung ficou fascinado por esses relatos. Ele começou a documentar centenas deles e percebeu que eles apareciam desproporcionalmente entre pessoas com percepção aguçada. Quanto mais sensível o paciente, mais frequentes eram essas experiências. Carl Jung chamou isso de sincronicidade emocional, uma conexão que transcendia espaço e tempo. A academia científica da época não tinha como explicar isso. Ainda hoje, a ciência convencional prefere ignorar. Mas estudos recentes em neurociência estão começando a oferecer explicações fascinantes. Pesquisadores descobriram que quando duas pessoas têm uma conexão emocional profunda, seus padrões de ondas cerebrais começam a sincronizar. Isso foi medido em estudos com mães e bebês, com casais de longa duração, com melhores amigos. Suas ondas cerebrais literalmente entram em fase, oscilam juntas, como dois instrumentos tocando a mesma música. E aqui está o mais incrível. Essa sincronização foi detectada mesmo quando as pessoas estavam em salas separadas, mesmo quando não podiam se ver ou ouvir, de alguma forma que a ciência ainda não consegue explicar completamente. Seus cérebros continuavam conectados. Agora pensa nisso. Se pessoas com frequência rara têm ondas teta dominantes, se seus cérebros já estão naturalmente sintonizados em frequências mais profundas, faz sentido que elas teriam mais facilidade em sincronizar com outros, que sentiriam essas conexões com mais intensidade, que experienciariam o que Carl Jung chamou de sincronicidade emocional, com muito mais frequência do que pessoas comuns. E isso explica algo que talvez você tenha vivido. Aquela sensação de saber que alguém estava pensando em você momentos antes do telefone tocar. A intuição de que algo estava errado com alguém querido, mesmo sem nenhuma evidência objetiva. O sonho vívido com uma pessoa que você não via há anos. E descobrir depois que ela estava passando por uma crise naquele exato momento. Não é mágica. É neurociência que ainda está sendo compreendida. É sua frequência rara fazendo exatamente o que ela foi projetada para fazer. Mas existe um lado sombrio dessa capacidade que Carl Jung documentou extensivamente e que Andrew Huberman agora confirma com dados neurológicos. Pessoas com frequência rara não escolhem o que absorvem. Seu sistema nervoso capta tudo indiscriminadamente. A dor de um estranho no ônibus, a ansiedade de um colega de trabalho,
a raiva reprimida de um familiar. Tudo isso entra no sistema como se fosse próprio. E o cérebro precisa processar cada uma dessas emoções absorvidas. Carl Jung observou que muitos dos seus pacientes com percepção aguçada sofriam de algo que ele chamou de exaustão por contaminação. Eles chegavam aos seus consultórios completamente esgotados, deprimidos, ansiosos. Mas quando ele investigava suas vidas, descobria que não havia nada pessoalmente errado. O problema era que eles estavam carregando as emoções de dezenas de outras pessoas, vivendo vidas emocionais que não eram suas. Isso cria um problema sério de identidade. Se você constantemente sente emoções que não são suas, como saber quem você realmente é? Como distinguir sua tristeza da tristeza absorvida de outros? Como encontrar sua própria voz em meio a todo esse ruído emocional? Carl Jung desenvolveu uma prática específica para ajudar esses pacientes. Ele chamava de diferenciação emocional, um processo de aprender a identificar e separar emoções próprias de emoções absorvidas. Era um trabalho lento e delicado, exigia muita introspecção, mas os resultados eram transformadores. Andrew Huberman validou essa abordagem com neurociência. Ele explica que a prática de introspecção ativa diferentes circuitos cerebrais. Quando você para e pergunta: de quem é essa emoção realmente? Você ativa o córtex pré-frontal medial, a região responsável por autorreferência e metacognição. Esse processo literalmente ajuda o cérebro a categorizar experiências como próprias ou externas. E existe um protocolo específico que combina Carl Jung e Andrew Huberman, que eu vou compartilhar agora. Mas aqui está o segredo que une tudo. O protocolo que combina Carl Jung com Andrew Huberman de uma forma que nenhum dos dois poderia ter criado sozinho. Pessoas com frequência rara precisam de um estilo de vida completamente diferente, não ligeiramente diferente, completamente diferente. Precisam estruturar seus dias em torno da sua sensibilidade, ao invés de lutar contra ela. Isso significa períodos regulares de silêncio absoluto. Não silêncio com música de fundo ou podcasts. Silêncio real, onde o sistema nervoso pode finalmente parar de processar estímulos externos e começar a integrar tudo o que absorveu. Significa limitar radicalmente a exposição a notícias e redes sociais. Cada tragédia que você vê, cada conflito que você testemunha online, sua ínsula está processando como se estivesse acontecendo com você. Seu sistema nervoso não sabe a diferença entre ver uma tragédia na tela e presenciar uma tragédia pessoalmente. O impacto neurológico é quase idêntico. Significa escolher relacionamentos com extremo cuidado. Pessoas com essa percepção aguçada rara absorvem a energia de quem está perto. Se você passa tempo com pessoas tóxicas, pessoas ansiosas, pessoas negativas, você está literalmente absorvendo esse estado vibracional para dentro do seu sistema. E depois precisa gastar energia processando algo que nem era seu. Proteger sua energia não é egoísmo, é sobrevivência neurológica. E significa desenvolver práticas diárias de limpeza energética. Não no sentido esotérico, no sentido neurológico. Práticas que ajudam seu sistema nervoso a descarregar o que absorveu. Pode ser exercício físico intenso, pode ser respiração controlada, pode ser tempo na natureza, pode ser água fria. Qualquer coisa que ative o sistema nervoso parasimpático e permita ao corpo liberar a tensão acumulada. Carl Jung chamava isso de higiene psíquica. Andrew Huberman chama de regulação do sistema nervoso autônomo. Mais uma vez,
linguagens diferentes para a mesma verdade. Deixa eu te dar o protocolo diário completo que sintetiza tudo isso. Pela manhã, antes de qualquer estímulo externo, pratique 5 minutos de silêncio absoluto. Nada de celular, nada de notícias. Apenas você e seu sistema nervoso acordando naturalmente. Jung chamava isso de hora sagrada matinal. Huberman explica que os primeiros minutos após acordar são quando o cérebro é mais plástico. O que você faz nesse período molda o tom do dia inteiro. Depois disso, exponha-se à luz natural por 10 minutos. Huberman documentou extensivamente como a luz matinal regula o ritmo circadiano. Para pessoas com percepção aguçada rara, isso é ainda mais importante porque seu sistema nervoso desregula mais facilmente. Durante o dia, pratique pausas regulares de desconexão. A cada 2 horas, tire 5 minutos para não fazer absolutamente nada, sem estímulo, sem pensamento direcionado. Apenas permita que seu sistema nervoso processe o que absorveu nas últimas horas. À noite, pratique o que Jung chamava de revisão do dia. Sente-se em silêncio e revise mentalmente as experiências do dia. Pergunte-se quais emoções eram genuinamente suas e quais você absorveu de outros. Esse simples exercício ativa o córtex pré-frontal medial e ajuda seu cérebro a categorizar e liberar o que não é seu. E antes de dormir, evite qualquer estímulo emocional intenso. Nada de notícias, nada de redes sociais, nada de conversas difíceis. Seu sistema nervoso precisa de tempo para desacelerar. Huberman documenta que pessoas sensíveis precisam de pelo menos 1 hora de baixa estimulação antes de dormir para que o sono seja realmente restaurador. Esse protocolo pode parecer simples, mas não se engane. Para pessoas com percepção aguçada, rara, ele é transformador, porque finalmente respeita como seu sistema nervoso realmente funciona. Se você chegou até aqui neste vídeo e se identificou com o que estou descrevendo, se sentiu aquela sensação de finalmente ser visto, de finalmente entender algo sobre si mesmo que nunca fez sentido, isso não é coincidência. Você tem uma responsabilidade agora, não apenas consigo mesmo, mas com todos aqueles que ainda não sabem o que são, que ainda estão sofrendo achando que são defeituosos, que ainda estão tentando se encaixar em um mundo que não foi projetado para pessoas como eles. Nos últimos minutos, você descobriu algo que a maioria das pessoas nunca saberá. Que existe uma frequência cerebral rara que apenas 1% da população emite. Que Jung mapeou isso 100 anos atrás, sem tecnologia. Que Huberman e a neurociência moderna provaram que ele estava certo. Que sua sensibilidade não é defeito, é configuração neurológica diferente. Que você não está quebrado, está operando em uma frequência que poucos conseguem acessar. Este canal existe para revelar essas sincronias mentais que a academia prefere esconder. Para unir a sabedoria profunda de Jung com a validação científica de Huberman. Para mostrar que você não precisa escolher entre espiritualidade e ciência. Que as duas estão convergindo para as mesmas verdades. E cada revelação dessas custa pesquisa, tempo, risco. Quando você clica no coração dourado do Supertanks, você não está apenas apoiando um canal, está financiando a próxima revelação. Está dizendo, continue mostrando o que escondem. Você não é espectador passivo. Você é parte de uma comunidade que busca verdades que outros preferem ignorar. Agora eu preciso saber de você. Você sempre soube que era diferente, ou descobriu isso só agora?
Conta nos comentários o momento em que você percebeu que sentia coisas que os outros não sentiam. Quando você entendeu que sua sensibilidade não era fraqueza, mas uma forma diferente de existir. Sua história pode ser exatamente o que outra alma rara precisa ouvir hoje para finalmente se entender.